Você sabia que 5 adolescentes foram condenados injustamente por um crime que não cometeram? E se eu te disser que tudo começou com um erro fatal no sistema de justiça? Neste vídeo, vamos revelar o enigma por trás do caso que chocou o mundo. Os 5 do Central Park. A história é cheia de manipulação, preconceito e uma condenação que nunca deveria ter acontecido. Quer descobrir como tudo deu errado e o que isso significa para nós hoje? Fica comigo, porque isso vai mudar sua percepção sobre a justiça. O crime no Central Park. Era uma noite como qualquer outra no Central Park, mas para 5 adolescentes, tudo mudaria drasticamente. Uma mulher, brutalmente agredida enquanto corria, se tornou o centro de uma investigação mal conduzida. A cidade, tomada pelo pânico, queria justiça a qualquer custo. Mas a quem essa justiça realmente serviu? Em um piscar de olhos, 5 jovens foram arrancados de suas famílias e colocados no centro de um dos maiores erros judiciais da história moderna. Imagine o desespero. Adolescentes sendo interrogados por horas, sem advogados ou pais presentes, forçados a confessar crimes que não cometeram. Pausa por um momento e reflita. Até onde a pressão pode levar a um erro irreparável? Essas confissões, arrancadas sob coação, se tornariam o principal pilar de um caso frágil, sem evidências físicas. A polícia e a mídia encontraram seus culpados, mesmo que a verdade estivesse longe. A tragédia desse caso não reside apenas na condenação dos inocentes, mas no fato de que eles foram julgados antes mesmo de serem ouvidos. O preconceito, tanto racial quanto social, era claro. Como isso pode ter acontecido em uma das maiores democracias do mundo? A justiça foi trocada pela conveniência, e as vidas desses jovens foram irreversivelmente destruídas. A prisão dos 5 jovens. A prisão dos 5 adolescentes foi cercada de caos e injustiça desde o início. Eles foram detidos sem provas claras e, ainda assim, tratados como culpados. Imagine ser adolescente, com sonhos, e de repente ver tudo desmoronar por algo que você não fez. Esses jovens, ainda em formação, foram submetidos a um tratamento desumano e a uma investigação enviesada. Enquanto estavam presos, suas vozes foram silenciadas. Sem assistência legal adequada ou apoio de suas famílias, eles se tornaram vítimas de um sistema que falhou em proteger seus direitos básicos. Cada um deles enfrentou interrogatórios longos, onde foram forçados a confessar crimes que desconheciam. Você consegue imaginar o desespero de confessar algo só para acabar com a dor? Eles não estavam lutando apenas contra a acusação, mas contra o peso de um sistema já decidido em culpá-los. A prisão não foi apenas física. Psicologicamente, esses jovens foram destruídos. Rotulados como criminosos, suas vidas mudaram para sempre. Afinal, como alguém pode reconstruir sua vida após ser injustamente condenado? As cicatrizes do que eles viveram ficaram não apenas nos registros oficiais, mas também em suas almas. Investigação precipitada. Desde o início, a investigação foi feita às pressas, com o único objetivo de encontrar culpados rapidamente. A pressão da mídia e o pânico geral fizeram com que a polícia ignorasse procedimentos básicos de investigação. A pergunta é: até que ponto a necessidade de resposta imediata justifica erros irreparáveis? Em vez de buscar a verdade, o foco era alimentar a narrativa de que o caso estava resolvido. Durante o processo, provas cruciais foram negligenciadas. Nenhuma evidência física ligava os 5 jovens ao crime, mas isso não impediu que fossem tratados como culpados desde o primeiro dia. O que mais chama a atenção é a ausência de coerência. Relatos não batiam, as confissões eram inconsistentes, mas ainda assim, tudo foi aceito como fato. O sistema parecia mais interessado em encontrar um culpado do que em encontrar o culpado. Isso nos leva a uma reflexão importante.
Quantas outras investigações podem ter sido conduzidas da mesma forma, resultando em condenações injustas? O erro cometido aqui expôs uma falha sistêmica que foi muito além dos 5 do Central Park. Foi um sinal claro de que, sob a pressão certa, a verdade pode ser facilmente distorcida. O papel da mídia. A mídia desempenhou um papel fundamental no caso dos 5 do Central Park. Desde o início, os jovens foram pintados como culpados, antes mesmo de serem julgados. Manchetes sensacionalistas inflamaram a opinião pública, descrevendo-os como animais e selvagens. Mas como a mídia pode influenciar tanto o curso de um julgamento? A narrativa já estava escrita. A sociedade precisava de um vilão, e a mídia prontamente entregou 5. A cobertura excessiva e enviesada ignorou detalhes importantes, como a ausência de provas concretas e as contradições nas confissões dos adolescentes. Você já parou para pensar como as narrativas midiáticas podem distorcer a verdade? Para o público, não importava se eles eram inocentes. As imagens e manchetes já os haviam condenado. Isso só aumentou a pressão sobre a polícia e o sistema judicial para garantir condenações rápidas. A mídia não só moldou a percepção pública, mas também manipulou o processo de justiça. O que teria acontecido se a cobertura tivesse sido mais imparcial? Talvez a história fosse diferente e 5 vidas não teriam sido devastadas pela sede de manchetes sensacionalistas. O julgamento injusto. Quando o julgamento dos 5 jovens começou, a justiça já parecia inclinada contra eles. O tribunal estava tomado pelo preconceito racial e pela pressão pública, influenciada por uma mídia sensacionalista. Como se defender quando o mundo já te vê como culpado? Mesmo sem provas concretas, as confissões forçadas e inconsistentes foram suficientes para condená-los. Durante o processo, a defesa lutou para destacar as falhas na investigação, mas a narrativa de culpa já estava enraizada. Você já sentiu que a verdade nem sempre é suficiente? No caso dos 5 do Central Park, a verdade foi ignorada e os jovens foram silenciados. A justiça, que deveria ser imparcial, mostrou-se falha e racista. No final, os 5 foram condenados e enviados para a prisão. O que acontece quando a justiça comete um erro tão grave? A condenação deles não era apenas uma falha individual, mas um reflexo de um sistema inteiro que falhou. As consequências da condenação. Após serem condenados, os 5 jovens viram suas vidas serem destruídas. Imagine entrar na prisão sabendo que você é inocente, mas ninguém acredita em você. Eles perderam anos preciosos de suas juventudes, vivendo sob o peso de uma sentença injusta. Suas famílias foram devastadas e a sociedade os tratava como criminosos, mesmo sem provas que sustentassem suas condenações. O impacto psicológico foi imenso. A prisão não apenas roubou sua liberdade, mas também destruiu suas perspectivas de futuro. Você já pensou em como é tentar reconstruir sua vida depois de ter seu nome e sua história manchados? Mesmo após serem soltos, o estigma de ex-presidiários os acompanhou. Não importa o quanto tentassem seguir em frente, a sombra da condenação ainda estava presente. Além do trauma pessoal, o caso dos 5 do Central Park expôs as falhas profundas no sistema judicial. Como reparar uma vida destruída por um erro tão colossal? A história deles não é apenas sobre 5 adolescentes injustiçados, mas sobre como o sistema falha com os mais vulneráveis. A verdadeira história revelada. Anos depois, a verdade finalmente veio à tona. Em 2002, um homem chamado Matias Reyes, já condenado por outros crimes, confessou ser o verdadeiro autor do ataque no Central Park. Ele forneceu detalhes que apenas o culpado poderia saber, e testes de DNA confirmaram sua confissão.
Mas por que a justiça demorou tanto a reconhecer o erro? A resposta está nas falhas estruturais do sistema e no preconceito que guiou todo o processo. Para os 5 jovens, a revelação trouxe um misto de alívio e dor. Como processar a liberdade após anos de injustiça? Apesar da confirmação de sua inocência, eles nunca recuperariam os anos perdidos. Suas vidas já haviam sido marcadas pela prisão, e o trauma psicológico era irreversível. A confissão de Reyes não apenas libertou os 5, mas também expôs de forma brutal o fracasso completo do sistema judicial. O que aconteceria se ele nunca tivesse confessado? O caso mostrou que, em um sistema falho, a verdade pode demorar a aparecer, mas as cicatrizes da injustiça permanecem para sempre. O reconhecimento da injustiça. Com a verdade revelada, o sistema finalmente teve que admitir seus erros. Em 2002, as condenações dos 5 jovens foram oficialmente anuladas, e a cidade de Nova York se viu obrigada a lidar com as consequências. Mas como pedir desculpas por destruir vidas inteiras? O reconhecimento veio tarde demais para apagar as cicatrizes emocionais e psicológicas causadas por anos de prisão e humilhação pública. Após a anulação, os 5 do Central Park entraram com um processo contra a cidade, que resultou em um acordo milionário de os 41 milhões em 2014. Mas será que dinheiro pode realmente reparar o passado? Esse acordo representou uma pequena tentativa de compensação, mas nunca seria capaz de devolver o tempo perdido ou curar o trauma vivido por eles e suas famílias. O caso se tornou um símbolo de injustiça racial e falhas sistêmicas. Como impedir que isso aconteça novamente? O reconhecimento público da falha foi um passo importante, mas também uma lembrança dolorosa de que o sistema judicial precisa de reformas profundas para que casos assim não voltem a acontecer. Reflexão final. O caso dos 5 do Central Park serve como um alerta sobre as falhas do sistema judicial, especialmente quando a justiça é influenciada por preconceitos raciais e pressões midiáticas. Até onde o sistema pode falhar antes de ser corrigido? Esse caso mostrou que a justiça não é infalível e vidas podem ser destruídas em nome de uma solução rápida. Os 5 jovens sofreram profundamente, mas suas histórias trouxeram lições valiosas. Hoje, suas lutas e a anulação de suas condenações representam um pequeno passo em direção a uma justiça mais justa. Mas será que isso é suficiente? O sistema ainda carrega muitos dos problemas que causaram essa tragédia. Reformas são necessárias para que a justiça seja imparcial e para que erros assim não se repitam. Ao refletir sobre esse caso, fica claro que o caminho para a verdadeira justiça ainda é longo. Como podemos garantir que a história dos 5 do Central Park nunca se repita? É uma pergunta que devemos continuar fazendo, buscando construir um sistema mais justo e igualitário. Agora que você viu como o sistema pode falhar de forma tão devastadora, a pergunta que fica é: quanto mais estamos dispostos a ignorar as injustiças? A história dos 5 do Central Park nos ensina que a busca pela verdade nunca pode ser apressada e que vidas inocentes dependem disso. Ao assistir a este vídeo, você adquiriu uma visão crítica sobre como o preconceito e a pressa podem destruir vidas, e isso é poderoso. Qual outra história você acha que revela as falhas da justiça? Comente abaixo. Sua opinião pode inspirar nosso próximo vídeo. Opinião pode